Oi, gente! Vocês querem saber mais sobre as 4 grandes áreas dentro da psicologia jurídica? Então fica aqui comigo que eu vou te contar. Então, nós temos 4 grandes áreas dentro da psicologia jurídica, que são elas a psicologia investigativa, criminal, forense e penitenciária. Eu vou falar sobre cada uma delas. Bom, primeiro, para começar, psicologia forense não é a mesma coisa que psicólogo jurídico, tá bom? A psicologia forense ela é uma das áreas dentro da psicologia jurídica, né? Não é a mesma coisa, tá bom, gente? O psicólogo forense, ele trabalha dentro dos tribunais, dentro dos fóruns, por isso o nome, né? E aí ele vai fazer o serviço dele prestado ao tribunal. Então, geralmente, ele fez ali o concurso público, passou, foi chamado e tá lá dentro do órgão público. E aí ele pode fazer avaliação psicológica, perícia psicológica, pode responder ali aos quesitos trazidos pelo juiz ou pelas partes, pode fazer também a elaboração de parecer, laudo, vai depender ali do que está sendo avaliado, do que está sendo pedido e quem foi que pediu, né? Claro, dentro ali do âmbito da justiça. Temos também a psicologia penitenciária, que trabalha dentro da prisão, no cárcere, né? No caso com adultos, e também com adolescentes que cometeram um ato infracional. Então, o adolescente que comete um crime é chamado de ato infracional, e aí ele vai cumprir uma medida socioeducativa, que pode ser ela de internação, semi-liberdade, prestação de serviços à comunidade, enfim, vai depender ali da decisão do juiz, e que nós também podemos fazer um laudo para subsidiar essa decisão do juiz, tá? Para saber qual seria a medida socioeducativa mais adequada. E aí, voltando à questão do cárcere com adultos, né, nós podemos realizar também a questão do exame criminológico, né? Não sei se vocês sabem, mas o exame criminológico ele é feito por vários profissionais, né? Não tem ainda, aqui no Brasil, por exemplo, um método específico para realizar esse exame criminológico, mas ele é feito por vários profissionais, como psicólogo, psiquiatra, o agente penitenciário, o diretor, o assistente social, né? E eles vão formular um documento, cada um ali dentro da sua especificidade, para dizer se aquela pessoa pode, sei lá, progredir de medida, se ela pode ir para o semi-liberdade, por exemplo, né? Então, a gente faz isso também. Vamos ver. A psicologia investigativa. Alguns de vocês conhecem aquelas séries tipo Criminal Minds, CSI, né? E aí é mais ou menos isso. Claro que a gente não sai por aí junto com a polícia pra prender o criminoso e vai com a arma e tudo. Não é isso, tá bom, gente? Mentiram pra vocês. Criminal Minds e CSI. O psicólogo dentro dessa área, ele vai fazer o quê, Carol? Ele vai ver os elementos da cena do crime, ele vai poder verificar ali se tem uma dinâmica forense ou uma dinâmica desse criminoso, desse possível suspeito. Então é o início do início da investigação, e aí a gente trabalha auxiliando a polícia, né, na busca por esse suspeito. Mas a gente não sai junto com a polícia pra ver, bater de porta em porta, cadê o criminoso? A gente não faz isso, tá bom? E aí a gente vai fazer um nexo causal entre essa cena do crime, entre esses elementos ali, né? E juntar com um possível criminoso. E aí a gente vai pegar tudo isso, escrever lá no nosso relatório, no nosso laudo e enviar para o juiz, que aí ele vai decidir se ele vai arquivar o caso ou se vai prosseguir, vai abrir o processo, né? E por fim, nós temos a psicologia criminal, que ela não tem ali um objeto específico, ela não tem uma pessoa, um sujeito específico, né? É uma área de estudo. A criminologia, por exemplo, faz parte da psicologia criminal, né, em que a gente vai ver ali dinâmica do crime, questões de vitimologia, o crime criminoso, a cena do crime, enfim, né, vai fazer esse estudo aí. E que também faz aí o subsídio para possíveis políticas públicas, por exemplo. Então, se nós temos o dado, se nós temos pesquisas dentro dessa área, a gente pode subsidiar ali algumas decisões, algumas elaborações, até mesmo de políticas públicas, né? Então, olha só o quão é necessário essa área. Como falei para vocês no primeiro vídeo, a psicologia jurídica ela vai servir ali ao serviço da justiça. A gente vai responder uma questão, vai auxiliar, vai subsidiar uma decisão do juiz, né? E a psicologia jurídica é totalmente diferente da psicologia clínica. Como assim, Carol? Psicologia clínica? Isso aqui é muito bem. A psicologia clínica é aquela chamada de psicoterapia,
Lembra a questão lá do divã que todo mundo conhece? Aí junta duas pessoas pelo menos, o cliente e o psicólogo. E aí tem ali aquele processo que é um pouquinho mais demorado, enfim. É humanamente impossível a gente fazer ali a clínica nesse sentido. Lembra que a gente tem uma questão legal que a gente precisa elaborar algum documento para subsidiar a questão lá do juiz? Então, dentro desse contexto não tem como a gente ficar, sei lá, 2 anos analisando aquele sujeito para poder escrever um relatório e subsidiar para o juiz. Né? O tempo, infelizmente, ele não é do sujeito, exclusivo do sujeito. Claro que a gente vai ver ali dentro das nossas possibilidades e das possibilidades do sujeito como isso pode ser feito. Mas a gente tem uma data limite. Né? A gente precisa expedir esse documento para o juiz. Né? Então, o nosso tempo ali ele é um pouquinho curto. Fora isso, o nosso sigilo, ele não é igual ao da clínica. A gente tem ali um sigilo que é parcial. Por quê? Porque eu vou escrever um relatório para o juiz. Né? Então, óbvio, eu só vou colocar dentro desse documento o que for pertinente para o caso. Então, qual foi a pergunta, qual foi o critério, qual foi a finalidade daquele documento? E aí eu vou escrever, subsidiando minha decisão para isso. Né? A gente não vai escrever tudo que o sujeito falou, só o que for necessário para a pergunta ser respondida. Tá bom? O psicólogo jurídico do cárcere, por exemplo. Imagina só atender individualmente cada pessoa. É humanamente impossível. Geralmente numa instituição penitenciária a gente tem 1, 2 psicólogos. E, sei lá, um psicólogo para cada 200 pessoas, 300 pessoas. Né? Então fica inviável fazer um trabalho de psicoterapia. Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês. Essas foram as 4 grandes áreas dentro da psicologia jurídica. E aí me contem nos comentários o que foi que vocês acharam. Vocês já conheciam todas elas? Conhecia qual? Se conhecia só uma, né? Qual que vocês conheciam? Qual que vocês mais gostaram, se interessaram? Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.